Lobisomem ou gárgula? Vamos ver. Olá, assombrados. Esse meu relato é do que vi e presenciei na Chapada Diamantina. Olha que legal. Eu sou militar, me chamo fulano, tenho 40 anos. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos. Tem um outro relato que aconteceu comigo no ano passado. Esse outro eu vou enviar depois. As fotos enviadas junto da minha narrativa é da pousada e do posto de combustível e da estrada. Tá, mas não veio foto, eu não sei se não veio foto. Mas vamos ler o relato. Só se tiver aqui, eu não vi. Ah, tem sim, mas é claro que eu não vou mostrar, tá, pessoal? Ele só quis ilustrar aqui tudo certinho. Vamos lá. Gostaria de contar um relato que aconteceu comigo e agradecer por estarem narrando o meu relato. Não sou muito bom de escrita e desde já peço desculpas por erros de concordância, pontuação e ortografia. Sou um homem de 40 anos, nascido em uma família muito espirituosa, onde desde pequeno tive contato com situações não tão normais para a maioria das pessoas. Desde ver tias minhas servindo para psicografar através de escrita, para mandar mensagens para outras pessoas, como primo, assim como o primo que servia de ponte para informar que alguém tinha morrido antes de todos saberem, pois ele via essas pessoas acidentadas antes de todos, ou seja, ele via os espíritos. Eu vivi muito tempo no interior do estado, em cidades pequenas na região do Nordeste, mais especificamente em Sergipe. E lá tinha contato com histórias das mais diversas sobre entidades espirituais e sobrenaturais. Na transição da juventude para a idade adulta, me interessei bastante pela área da ciência. E terminei por força do destino seguindo para um curso de física onde passei a conhecer bastante sobre as forças físicas que regem a nossa vida e o universo. E sempre tive uma curiosidade sobre vida fora da Terra. Nesse período precisei abandonar a minha boa e confortável vida. Era playboy e tive que encarar a vida, pois engravidei uma garota e o papai quebrou os meus cartões e me tirou toda aquela mordomia que eu tinha. Melhor coisa que me aconteceu, entre aspas. E comecei a trabalhar na antiga FEBEM de Aracaju. Lá trabalhava como monitor e via muito sofrimento dos jovens e constantemente escutava choros de crianças e mulheres em determinados lugares do prédio. E quando chegava até o local não tinha nada, nem ninguém. No máximo, o que conseguia ver era alguma coisa se movendo pelo canto do olho, e quando focava, não via nada. Bem, como resultado de toda essa angústia, abandonei o emprego. Na procura de outra oportunidade, consegui virar caminhoneiro, pois tinha a categoria D na habilitação. A vida foi melhorando e consegui passar no concurso de bombeiro militar de uma outra cidade. Pronto, desculpa tudo isso que escrevi. O relato que vou contar foi da época que eu era caminhoneiro. Eu transportava soja, milho e algodão da cidade. Transportava soja, milho e algodão da cidade. Transportava soja, milho e algodão da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Passei 4 anos puxando carga. Carregava de dia, entregava à noite, percorria 984 quilômetros em 15 horas. Muitas vezes, quando a minha filha estava de férias da escola, eu levava a família junto comigo, pois era um momento de aproveitar a companhia. E em uma dessas viagens, o caminhão deu problema, e era uma situação que eu não conseguia resolver. Consegui, através do rádio, solicitar ajuda para que viessem consertar o caminhão. E devido a não poderem mandar mecânico naquele momento,
As horas foram passando e, como estava em uma região que tem muito furto de caminhão, eu decidi ir com a família procurar estadia. Pedi reboque até a pousada mais próxima. Nessa pousada aqui, pedi reboque até a pousada mais próxima. Lá na Chapada Diamantina, é isso? Lugar muito bonito. Lá tinha pousada e um posto de combustível ao lado. Hoje em dia o posto foi desativado. Apesar de todos os problemas, estava muito divertido, pois estava com a minha família. Jantamos e sentamos para ver o luar. Era noite de lua cheia e dava para ver todo o céu, pois estava muito iluminado. Por volta das 9:30 da noite, o silêncio era tão grande que doía os ouvidos. De repente, todos ouviram um barulho, parecendo um urro, bem rasgado e alto. Nos olhamos e não levamos em consideração. Poucos minutos depois, veio um funcionário do posto de combustível correndo nos avisar que já tinha dado a hora de todos que estavam ali ir para dentro do hotel e dos quartos. Achamos aquilo muito estranho, pois nunca tinha visto tal procedimento. Então eu perguntei o porquê disso, se era problema de assalto. Ele olhou para mim e falou andando rápido: "Antes fosse, meu amigo, antes fosse." E continuei sem entender e terminei de tomar uma cerveja que tinha pedido no restaurante da pousada. Fui pro quarto e lá nos trancamos, pois era muito frio. Ficamos assistindo TV até quase adormecer. E deu vontade de ir no banheiro. Só que tinha um problema. Como a pousada era muito grande, era um casarão colonial, não tinha banheiro nos quartos, só existia um banheiro no restaurante da pousada. Gente, que ficava a uns 100 metros do quarto. Como eu estava com sono, eu pensei: eu não vou agora. Se der muita vontade, eu vou depois. Dormi, e quando deu por volta das 3 da manhã, eu acordei com a bexiga cheia e decidi ir ao banheiro. Falei para minha esposa: eu vou no banheiro, amor. E quando eu abri a porta do quarto, observei uma situação muito estranha. Sabia que a região era muito fria e que fazia neblina na estrada, mas dentro da construção eu nunca tinha visto. O corredor da pousada estava coberto com uma névoa branca densa. Era uma coisa bastante desmotivante, mas estava precisando muito ir no banheiro e fui. Fui no banheiro e quando estava voltando para o quarto, ouvi um barulho, como se fosse a pisada de alguma coisa muito pesada. Tipo uma passada de um cavalo ou de um boi. E um cheiro típico de animal do mato. Quem anda em fazenda sabe o que eu estou falando. E sem a mínima necessidade, tive a curiosidade de ver o que era. Pois no estado sonolento que eu estava, passou na minha cabeça: o que um boi vai estar fazendo na entrada da pousada, né? Infeliz momento que tive essa ideia. Me deparei com a coisa mais feia e nojenta que jamais tinha visto. Um animal, um monstro, uma aberração ou sei lá o quê. Ele tinha cor escura, brilhante, pelo totalmente liso. Ele media aproximadamente o tamanho de um boi, pois a criatura estava agachada. E uma coisa nas costas que parecia, ao meu ver, uma capa ou uma asa de um morcego. Nesse momento eu congelei. Eu não consegui dar nenhum passo, nem falar e nem respirar. Sabe quando a pessoa dá um piripaque? Pronto, assim estava eu, olhando para aquilo. Nesse exato momento, passou um caminhão na estrada e talvez tenha assustado aquela criatura. Que aí foi que ficou pior. A coisa se levantou, olhou para dentro da pousada e correu em direção ao mato. E deu para ver a face. Parecia a cara de um morcego misturado com um cachorro peludo. Eu vi os olhos gigantes e totalmente negros e alguma coisa como se fosse 2 chifres bem pequenos. Era homem-mariposa? Mas olho preto. Quando desapareceu, eu consegui me mover
E nesse instante eu corri pro quarto e nas pressas eu tentei abrir umas 2 portas de quarto diferente do que eu tava. O que fez muito barulho, eu acordei outras pessoas. Até que consegui entrar no quarto onde eu estava, né? E fechei a porta. Peguei uma faca que sempre andava e deitei na cama. Minha mulher estranhou e perguntou o que foi. Eu falei quase sem voz, cala a boca, fica quieta. Ela perguntou de novo o que foi. E eu repeti sem fôlego novamente, fica quieta, não fala. E eu fiquei o restante da noite, ora olhando para a janela, ora olhando para a porta, com medo de algum movimento, pois na minha cabeça aquela criatura ia atrás de mim. Amanheceu e eu estava acordado. Os pássaros começaram a cantar, depois comecei a ouvir as pessoas da pousada acordando e saindo dos seus quartos, movimentação na cozinha do restaurante, até que a minha esposa acordou e perguntou o que é que tinha acontecido de noite. Eu não falei nada para ela. Saímos para tomar café de manhã no restaurante. E a conversa que eu ouvia entre as mesas era que tinham batido na porta do quarto de algumas pessoas de madrugada. Ou seja, tinha sido um tentando achar o quarto. Ou seja, tinha sido eu tentando achar o meu quarto. Nesse mesmo instante, eu vi que tinha um senhor bem velho que não tirava os olhos de mim. Para onde eu ia, ele estava olhando. Inclusive, a minha esposa viu e estranhou também. A manhã foi passando, eu desesperado para o socorro do caminhão chegar para eu poder ir embora daquele lugar. Nisso eu fui no posto de combustível tentar entrar em contato com a empresa que trabalhava para saber se o mecânico já estava vindo. E recebi a notícia que já estavam chegando. Avistei aquele mesmo frentista que foi nos avisar que já estava na hora de entrar para os quartos. Fui até ele, cumprimentei e ele me perguntou se estava tudo certo e se estava tudo bem, se eu tinha gostado da dormida. Falei que não tinha dormido e que estava cansado e indaguei o porquê dele ter falado aquilo. Ele me falou que em noite de lua cheia ali tinha um lobisomem e perguntou se eu acreditava. Os outros 2 colegas que estavam com ele ficaram rindo e falaram, lá vem ele com essa história de novo. Quando ele falou, percebeu que eu tinha feito um semblante de espanto e eu perguntei que história era aquela. E ele me contou que ali naquela região, antigamente, era região de fazendas gigantescas e que teve muitas mortes de escravos. Devido ao contrabando de diamantes e ouro na região e que a família de um fazendeiro da época tinha tido uma maldição jogada pelos escravos. Que a família deste fazendeiro viraria bicho em noite de lua cheia. E que uma das sedes da antiga fazenda era aquela pousada, o casarão antigo. Perguntei se alguém já tinha visto algo de estranho além das histórias e ele falou que ele já tinha visto. E que outras pessoas também tinham visto. E que por isso, quando teve o barulho durante a noite, ele foi avisar. As características que ele me contou era muito parecido com o que eu tinha visto. E perguntei ainda se tinha alguém da família vivo. Ele falou que daquela época todos já tinham morrido, há mais de 70 anos. E que daquela época só tinha uma pessoa viva. Um morador da pousada, que era filho de uma escrava que trabalhava na casa como cozinheira e que era tratado muito bem pelo dono da fazenda. E justamente era aquele senhor que ficou me olhando fixamente. Demorou pouco tempo, chegou os mecânicos e consertaram o caminhão. Depois desse dia, nunca mais levei minha família comigo para aquela região. E quando tinha que fazer carga de soja, só passava naquela região de dia. Eu, pessoalmente, acredito que não era um lobisomem. Eu fiz muita pesquisa e o que chegou mais perto de ser foi uma gárgula, um gárgula. Apesar de não existir esse tipo de relato aqui no Brasil, né? Aí ele mandou fotos aqui do local e tal.
E aí, gárgula? Ou alguma outra coisa? Algum outro tipo de ser com asa? Brilhava, pelo, tinha pelo liso. Gente, se alguém tiver aqui algum relato parecido, alguma coisa assim, manda pra gente, tá? Ah, já vi uma coisa assim, já vi um negócio assim. Manda pra gente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.